A trilogia do Evangelho. Blocos de construção do universo. Esta palestra foi apresentada pela primeira vez, a convite do presidente Mike Glauser, para aproximadamente 180 missionários na missão Geórgia Atlanta, em 2 e 3 de novembro de 2000. As horas da manhã foram gastas cobrindo a estrutura básica desta apresentação. As horas da tarde foram gastas respondendo a perguntas. Introdução. Uma das coisas mais gratificantes de ir para a missão é a oportunidade de realmente aprender sobre o Evangelho. E aprendemos isso em 2 níveis. O primeiro nível é o que Paulo chama de nível leite do Evangelho, aprendendo quais são os requisitos reais do Evangelho para nos levar de volta à presença do Pai, por exemplo, fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, obediência aos mandamentos e perseverança até o fim. É claro que não minimizamos a importância sagrada do nível leite porque ele diz nos termos mais simples o que você deve fazer para alcançar o reino celestial. O segundo nível é o que Paulo chamou de nível carne, que explica por que cada princípio do Evangelho é essencial e como ele funciona. Assim, o leite é o que do Evangelho. A carne é o porquê e o como. A diferença entre leite e carne é muito clara nas Escrituras. Aqui está como Paulo distinguiu entre esses 2 níveis diferentes de estudo do Evangelho. Ele disse: Eu vos alimentei com leite e não com carne. 1 Coríntios 3:2. Vós necessitais que vos torneis a ensinar quais são os primeiros princípios dos oráculos de Deus, e se tornaram tais que necessitam de leite, e não de carne forte. Pois todo aquele que usa leite é inexperiente na palavra da justiça, pois ele é um bebê. Mas a carne forte pertence aos que são maiores de idade, mesmo aqueles que pelo uso habitual, têm seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Portanto, não, de acordo com Joseph Smith, deixando os princípios da doutrina de Cristo, vamos à perfeição, não, repetidamente, lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. HEBREUS 5:12 da manhã -14 mais 6 para 1, Isaías diz que a carne pertence àqueles que entendem a doutrina e são desmamados do leite. Pois preceito deve estar sobre preceito, linha sobre linha. ISAIAH 28 para 9-10, é claro que o grande desafio para Joseph Smith como o chefe profético desta nova dispensação foi o fato de que ele não recebeu novos conhecimentos, meramente linha sobre linha e preceito sobre preceito, mas camada sobre camada. Às vezes, essas camadas eram tão enriquecidas com doutrinas pesadas da carne do Evangelho que os associados de Joseph se engasgavam com elas e denunciavam tanto Joseph quanto a camada mais recente de revelação como falso e inaceitável. Mas o tempo de Joseph foi curto. Ele não podia esperar por aqueles que ficaram para trás. Consequentemente, 10 membros do quórum dos 12 original vacilaram. Os 2 apóstolos que permaneceram valentemente com o profeta foram Brigham Young e Heber C. Kimball. Durante a missão, nos concentramos em ensinar o leite porque essas são as coisas simples e claras que são essenciais para nos levar de volta ao reino celestial do Pai. Elas nos dizem o que fazer. A chave para sucesso no nível do leite é a obediência, uma vontade de seguir os requisitos essenciais do Evangelho. Observe que Paulo ficou chateado com os santos em seus dias porque ele não conseguia fazê-los ir além do leite e aprender a carne do Evangelho e assim ir para a perfeição. Observe a advertência de Isaías de que a carne do Evangelho não pode ser digerida engolindo a engoles. Deve ser ponderado em oração, preceito sobre preceito e linha sobre linha. A bênção de ter um grande mestre, entrei na carne do Evangelho logo depois de chegar à missão britânica. Eu tinha apenas 17 anos quando fui chamado para uma missão, e ao chegar à Inglaterra, descobri que o elder John A. Whitsoy estava presidindo todas as missões na Europa e tinha sua sede na Inglaterra. Isso significava que de vez em quando eu iria vê-lo. O presidente Whitsoy era um apóstolo e membro do Conselho dos 12.
Ele havia sido presidente de 2 universidades, era um cientista famoso e era membro da Royal Society of England. Pela reputação, ele era considerado um dos maiores estudiosos do Evangelho em toda a Igreja, e havia escrito livros sobre os ensinamentos de Joseph Smith e os discursos de Brigham Young. Certo dia, quando estávamos no trem juntos, tive coragem suficiente para fazer uma pergunta sobre o Evangelho ao Elder Whitsoy. Eu não percebi isso na época, mas minha pergunta acabou sendo a pergunta mais profunda de todo o Evangelho. Eu disse, Elder Whitsoy, por que Jesus teve que ser crucificado? Ele fez uma pausa e depois disse, quem lhe disse para me fazer essa pergunta? Um menino no Canadá, eles nos contavam na época da Páscoa como Jesus foi lacerado com um chicote, como ele teve uma coroa de espinhos na cabeça, com sangue escorrendo pelo rosto e como ele foi pregado na cruz e sofreu a mais terrível agonia. Eu me perguntava quem no mundo queria todo aquele sofrimento se tinha um propósito, qual era além disso, como a crucificação de Jesus teve algo a ver com minha salvação. O Elder Whitsoy pensou por um momento e então disse, eu poderia responder suas perguntas, mas você não entenderia as respostas. Você não sabe o suficiente sobre seu Pai Celestial. Então eu disse, você poderia me ensinar? Foi uma coisa audaciosa perguntar a uma autoridade geral sobrecarregada, mas depois de um momento ele disse, já que é a sua pergunta, talvez você tenha curiosidade e tenacidade suficientes para aprender a tarefa bastante gloriosa de aprender sobre isso, linha sobre linha, e preceito sobre preceito. Essa é a única maneira de obter o quadro completo. Então foi assim que me deparei com uma das maiores bênçãos de toda a minha vida. Tornei-me um estudante da carne do Evangelho sob a orientação do apóstolo John A. Whitsoy. Parte 1. Tudo na existência é feito de apenas 2 coisas. Um começo surpreso. O Elder Whitsoy me iniciou a cerca de 100 milhas de distância da minha pergunta original sobre a crucificação. Ele me perguntou se eu sabia que tudo que existe era feito de apenas 2 coisas. Bem, eu tinha acabado de me formar no ensino médio e tinha aprendido química sobre elementos. Eu disse a ele que não eram apenas 2. Os químicos identificaram mais de 100 elementos diferentes. 5, disse ele, cada elemento é composto por milhões dessas 2 minúsculas partículas de que estou falando. Então eu perguntei a ele o que eram essas 2 partículas minúsculas. Ele disse, quando o profeta Leí estava em seu leito de morte, ele explicou a seus filhos que tudo que existe é feito desses 2 pequenos blocos de construção. Veja se você consegue encontrar como ele os chamou no livro de 2NE_FI. Perguntei-lhe por que ele não me deu o capítulo e o versículo. Ele disse, eu não iria privá-lo da emoção de encontrá-los. Isso foi característico de todo o meu treinamento com John A. Whitsoy. Ele descreveria o princípio e me diria sobre onde encontrá-lo e eles deixariam isso para mim. Finalmente localizei a declaração de Leí. Ele disse, há um Deus, e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas para agir e coisas para ser atuado. 2NEPHI 2:14 da manhã, o Elder Whitsoy então disse, o Pai Celestial chamou a coisa que age por um certo nome e a coisa que recebe a ação por outro nome. O Senhor fez tudo em todo o universo. Veja se você pode descobrir como ele os chama. Você encontrará esses nomes cerca de 3/4 do caminho através de doutrina e convênios. Eu realmente tive que cavar para esses versos. Finalmente, encontrei os nomes desses blocos de construção na seção 93, versículos 29 a 33. O Senhor disse que a coisa que age é chamada de inteligência e aquilo que é agido é chamado de elemento ou matéria primal. Ele disse que esses blocos de construção sempre existiram. Eles são eternos. DIC 93 para 29, 33. Eles não podem ser criados e não podem ser destruídos, mas podem ser organizados, desorganizados e reorganizados.
Como a inteligência é o ingrediente que age, supõe-se que os elementos sejam inertes, ou como alguns já disseram, é só matéria. No entanto, Brigham Young disse que esses pequenos pedaços de matéria primal ou partículas inertes de material são capacitados para receber inteligência. Jornal de Discursos, 7/2. De fato, Brigham Young, que foi ensinado pelo profeta Joseph Smith, parece ter uma compreensão completa da natureza da inteligência e sua associação com a matéria primordial. Ele disse: existe uma eternidade da matéria, e tudo é atuado e preenchido com uma porção de divindade. As inteligências organizadas de Deus, a matéria deve existir, ela não pode ser aniquilada. A eternidade é sem limites e está cheio de matéria, e não existe espaço vazio. E a matéria é capacitada para receber inteligência. A matéria pode ser organizada e trazida à inteligência, e possuir mais inteligência, e continuar a inteligência. Aprenda aqueles princípios que organizaram a matéria, pode ser transformada em animais, vegetais e em seres inteligentes capacitados para receber inteligência. Brigham Young, Diário de Discursos, volume 7, pg 2-3. Existe inteligência em tudo. Esses princípios foram completamente compreendidos por Joseph Smith e os primeiros irmãos. Como o apóstolo John A. Whitsoy disse, foi claramente compreendido pelo profeta Joseph Smith e seus associados que a inteligência é a força vivificante de toda a criação, animada ou inanimada. A rocha é a árvore e a besta é o homem, tem graus ascendentes de inteligência. JOHNAWIDTSOE, Joseph SMITH, SEEKERAFTERT Ruth, DESERETN, EWSPRESS, pp. 150.151. E como Brigham Young disse, 7. Existe vida, ou inteligência, em toda a matéria em toda a vasta extensão de todas as eternidades, está na rocha, na areia, na água, no ar, nos gases e, em suma, em toda a descrição e organização da matéria, seja ela sólida, líquido ou gasoso, partícula operando com partícula. Diário de Discursos, volume 3, p. 277, como o Pai gerencia sua vasta hoste de inteligências, cada uma dessas inteligências se apegou a partículas de matéria. Depois que isso ocorreu, Abraão se refere a eles como inteligências organizadas. Abraão 3:22 da manhã, Deus pode falar com essas inteligências e depois de terem sido completamente treinadas elas podem se conformar com as instruções altamente complexas que recebem do Pai, do Filho ou dos membros do sacerdócio autorizados a realizar certas ações sob a orientação do Pai ou do Filho. O Senhor diz que esse elaborado processo de treinar essa hoste de entidades eternas para se conformar à elaborada complexidade do desígnio de Deus é ter inteligência apegada à inteligência, de acordo com um padrão prescrito. D acento circunflexo tio acento circunflexo C88/40, os cientistas estão identificando gradualmente esses padrões complexos e mapearam sua composição complexa. Os padrões são únicos para cada entidade em toda a natureza e são referidos como seu DNA. Parte 2. Como me familiarizo com minha própria inteligência individual? Perguntei ao Elder Whitsoy como seria uma inteligência. Ele me disse para olhar no espelho desde que eu era uma inteligência. Você quer dizer tudo de mim? Ele disse, não, apenas o pequeno, eu sou, em você que o Pai Celestial vem treinando desde que o trouxe das trevas exteriores. Ele continuou, nós sabemos que você foi valente durante seu treinamento como uma inteligência porque o Pai lhe deu um corpo espiritual modelado após o dele. E porque você foi valente no mundo espiritual, ele permitiu que você tivesse um corpo físico com milhões de inteligências organizadas em seu tabernáculo temporal e servindo fielmente a você aqui na Terra. Bem, eu perguntei, onde está minha inteligência pessoal? Ele disse, coloque sua mão em cima de sua cabeça. Isso está acima de você ou abaixo de você? Eu disse, está acima de mim.
Ele disse: segure seu queixo. Isso está acima de você ou abaixo de você? Eu respondi: isso está abaixo de mim. Segure sua orelha. Eu disse: isso está ao meu lado. Então o elder Witisoi perguntou: onde está esse pequeno eu de quem você vive falando? Eu disse: deve estar lá atrás em algum lugar. Ele respondeu: acho que sim. Perguntei: minha mão é parte de mim? Ele disse: não. Essa mão é sua, mas não é o eu ou o pequeno eu sou que você continua falando. Perguntei ao elder Witisoi por que chamamos o eu em cada um de nós, um pequeno eu sou. Ele disse: feche os olhos. Agora me diga se você acha que realmente existe. É interessante que você realmente saiba que existe. Como o famoso filósofo René Descartes declarou: cogito, ergo sum eu acho, consequentemente, eu sou. Descartes foi um francês que viveu de 1596 a 1650 e é considerado por muitos o novo pai da filosofia moderna. Ele acreditava que tudo consistia em duas coisas: substância pensante a mente e substância estendida ou matéria. Uma coisa ele sabia com certeza: o fato de que ele existia pessoalmente. E seguindo cuidadosamente uma série de proposições, ele estava certo de que Deus também existia. Nesse ponto, o elder Witisoi disse: agora, com os olhos fechados, primeiro observe sua autoconsciência e depois observe que tudo mais existe fora de você. Está fora de sua entidade autoexistente. Como Descartes, você conhece que você é ou para torná-lo mais pessoal, você pode dizer: eu sou. Esta é a sua inteligência individual falando. Você não apenas sabe que existe, mas Deus diz que você sempre existiu. Você não teve que ser criado porque você estava sempre lá. E Deus estava sempre lá. Ele nem sempre foi Deus, mas ele sempre foi uma entidade existente. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, ele disse: eu sou, que eu sou. Êxodo 3:14 da manhã. Em outras palavras, ele sempre foi um ser autoexistente, e agora sabemos que ele ascendeu sob a orientação de seu pai até se tornar um Deus. Agora, Elder Skousen, seu pequeno eu sou, está no mesmo curso de progressão eterna. Se você for fiel, poderá se tornar como seu Pai Celestial. Um exame adicional de onde viemos. Perguntei ao elder Witisoi: se sempre existimos, de onde viemos? Ele disse: Outer Darkness. Perguntei: como sabemos disso? Ele disse: o Senhor revelou o que acontece com os filhos da perdição, e ao rastrear sua desintegração, aprendemos de onde viemos. Por exemplo, o padre Lei estava em seu no leito de morte, quando ele se dirigiu a seus dois filhos iníquos, Lamã e Lemuel. Ele disse que eles corriam o risco de se tornarem filhos da perdição. Eles viram um anjo e ouviram a voz de Deus repreendendo-os por várias horas. Lei, portanto, disse que se eles continuassem a tentar matar Nefe e se recusassem a se arrepender de seus 10 pecados hediondos, eles se tornariam filhos da perdição. Então ele lhes disse o que isso significava. Ele disse que eles seriam despojados de seus corpos ressuscitados, ambos corpo e alma. 2 NEPHI 1:22 da manhã, Brigham Young descreve o processo de privar os filhos da perdição de corpo e alma como mencionado pelo padre Lei. Ele disse: eles serão decompostos, ambos alma e corpo, e retornar ao seu elemento nativo. Em outras palavras, os elementos de seus corpos ressuscitados serão unidos com a terra ressuscitada. Eles serão desorganizados, e isso será como se nunca tivessem existido, enquanto nós viveremos nossa identidade, e lutar contra aqueles princípios que tendem à morte ou dissolução. Eu quero preservar minha identidade, para que você possa ver Brigham nos mundos eternos assim como você o vê agora. JOURNAL of the ISCURSOS, Vol 7:57 da manhã, ele explicou ainda que Satanás e seus anjos seriam despojados de seus espíritos. Em ambos os casos, isso deixa a inteligência individual sem qualquer encarnação. Cada um perdeu sua identidade anterior.
sem nada, permanecendo apenas a inteligência nua e individual. Sem dúvida, foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: aquele que não se arrepende é cortado e lançado no fogo, e sobrevirá sobre eles novamente uma morte espiritual, sim, uma segunda morte, pois serão novamente exterminados quanto às coisas concernentes à justiça. HELAMAN 2:18 da tarde, vem, e eles são cortados e lançados no fogo, das trevas exteriores, de onde não há retorno. 3 NEPHI 27:11 Naquele momento, não pude deixar de perguntar: o que acontece com essas inteligências despidas, desencarnadas e nuas? O Elder Wittisoy então chamou minha atenção para DOCTRINE Índice Venantes, 88:32, onde diz que essas entidades aflitas voltarão novamente ao seu próprio lugar. As Escrituras dizem o que quero dizer: eles irão para as trevas exteriores, onde há choro, e pranto, e ranger de dentes. D acento circunflexo tio acento circunflexo C 133:73. De tudo isso aprendemos que as Escrituras ensinam claramente que todos nós originalmente viemos das trevas exteriores, e os filhos da perdição retornam novamente ao lugar de onde todos nós originamos. A batalha de Satanás para prevenir a desorganização de seu espírito do corpo. No final do milênio, as Escrituras dizem que Satanás travará uma guerra feroz para impedir a desorganização de seu corpo espiritual, conforme descrito por Brigham Young. Sua guerra também será para evitar a desorganização de seus seguidores, incluindo os ressuscitados filhos da perdição. A Escritura diz: e, quando os 1000 anos se esgotarem, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para juntá-los para a peleja, cujo número é como a areia do mar, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e veio fogo de Deus do céu, e os devorou. Revelação 20, 7-9, 12 Essa foi a destruição que Satanás e suas hostes estão determinados a evitar. Mas eles vão perder a guerra. Então eles serão cortados. Satanás e o terceiro dos filhos do Pai que o seguiram perderão seus corpos espirituais, enquanto Caim, Judas Iscariotes, e todos os filhos da perdição, que estavam do lado do Salvador na guerra no céu e, portanto, qualificados para se tornarem mortais corpos, perdem seus corpos ressuscitados porque traíram a Deus e, portanto, foram ressuscitados sem qualquer glória ou capacidade de continuar existindo. D acento circunflexo tio acento circunflexo C 88:24, eles são, portanto, cortados, sem nada além da inteligência nua e desencarnada. Então, o que acontece com essas inteligências nuas e despojadas? Já mencionamos as Escrituras, que descrevem sua condenação. Estes irão para as trevas exteriores, onde há choro, lamento e ranger de dentes. D acento circunflexo tio acento circunflexo C 133:73, e em outro lugar diz: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, Satanás, e o falso profeta. E será atormentado dia e noite para sempre. Revelação 8:10 da noite, é claro que não seria justo que Deus lançasse os corpos dos filhos da perdição nas trevas exteriores, só porque a inteligência mestra encarregada de cada espírito ou filhos da perdição ressuscitados havia cometido um crime. Pecado imperdoável. Aquelas pequenas inteligências naqueles corpos tinham sido obedientes a Deus. Portanto, o material nos espíritos e os corpos ressuscitados das hostes de Satanás serão enviados de volta à terra e depois serão glorificados quando a terra for celestializada. A grande tragédia de tudo isso é que todos aqueles que se tornaram servos de Satanás nunca podem retornar. D acento circunflexo tio acento circunflexo C 29:29, eles não podem ser varridos em alguma rodada futura de criação e reciclados. Tendo traído a Deus depois de serem dotados de tremendas bênçãos espirituais, eles perderam seu lugar no programa de progressão eterna de Deus para sempre. Centenas de milhões de outras inteligências estão aguardando sua vez.
Porque os filhos da perdição traíram a Deus, eles perderam completamente suas bênçãos eternas. Deus ou seus servos podem reorganizar os blocos de construção finalmente, eu disse ao elder Wittsoy, já que tudo é feito de 2 blocos de construção simples consistindo de inteligência e pedaços de matéria primal, há alguma instância em que Deus transpôs uma coisa para outra totalmente diferente. Sim, respondeu o elder Wittsoy. Deus fez isso por seus profetas para que eles pudessem compreender a extensão do poder supremo do Pai. Por exemplo, temos a história de Moisés contada em Êxodo, capítulos 3 e 4. Aqui está o que aconteceu. Quando Moisés tinha 80 anos, o Senhor o comissionou para descer ao Egito e trazer os filhos escravizados de Israel. Moisés havia deixado o Egito aos 40 anos sob uma sentença de morte por matar um senhor de escravos. Portanto, Moisés estava com medo de retornar ao Egito. O Senhor assegurou a Moisés que iria com ele, mas Moisés ainda estava com medo. Portanto, o Senhor decidiu demonstrar ao seu profeta recém-chamado que ter o poder de Deus para acompanhá-lo era uma vantagem fantástica. Para ilustrar seu poder, Deus ordenou a Moisés que lançasse seu cajado de pastor no chão. Quando ele fez isso, o cajado passou das fibras de madeira do cajado para a carne celular de uma cobra. Isso assustou muito Moisés e ele começou a fugir, mas o Senhor lhe disse para pegar a serpente pela cauda, e quando ele fez isso, a carne celular da cobra voltou para as fibras de madeira de seu cajado de pastor. 14 O Senhor então disse a Moisés que colocasse a mão em seu peito. Moisés estava prestes a aprender algo muito notável sobre uma mão humana. Para começar, é feito de sujeira, apenas sujeira comum. Quando o Espírito deixa aquela mão, ela volta à sujeira. Mas essa sujeira está saturada de inteligências. Então o Senhor disse a essas pequenas entidades, não voltem para a sujeira, mas simulem a lepra. Eles fizeram isso, e quando Moisés foi instruído pelo Senhor a retirar a mão de seu peito, ele ficou horrorizado ao vê-la pingando com lepra incurável. Ele deve ter se perguntado o que Deus estava fazendo com ele. O Senhor então disse a Moisés para colocar a mão de volta no peito, o que ele fez com cuidado. Então o Senhor ordenou que as células leprosas se tornassem carne saudável como eram antes. O Senhor então disse a Moisés para tirar a mão de seu peito, e quando ele viu que agora era uma bela carne rosa, ele ficou muito aliviado e satisfeito além da expressão. O Senhor prometeu a Moisés outros milagres se fossem necessários, como transformar água em sangue. Êxodo 4:9, no entanto, isso foi suficiente para demonstrar o poder de Deus para se comunicar com as inteligências na matéria, e assim transformar madeira em carne e, mais tarde, produzir água jorrando de rocha sólida. Números 8 e 11 da noite, em última análise, tudo é feito de apenas 2 coisas e Deus pode se comunicar com a vasta hoste de inteligências para que elas se tornem o que Ele desejar. Onde estão os deuses construindo seus reinos foi também no início de minha missão que me deparei com uma declaração do Senhor na sessão 71 de Doutrina e Convênios dirigida a Joseph Smith, e Sidney Rigdon dizia: abri a boca para proclamar meu evangelho, as coisas do reino, expondo os mistérios das Escrituras. D acento circunflexo tio acento circunflexo C71 para 1:15 Eu disse ao elder Wittsoy que não conhecia nenhum mistério nas Escrituras. Eles me pareceram muito claros. Claro que este era um missionário de 17 anos falando. O elder Wittsoy sabia que esse jovem missionário precisava de uma lição de humildade. Ele disse: Elder Skousen, vá para a seção 88 de Doutrina e Convênios. Há muitos mistérios nessa seção da Escritura, e eu quero que você explique um deles para mim. Ele disse: por exemplo, eu quero que você leia o versículo 37 que descreve o espaço de Deus. Eu disse, o espaço é fácil de definir. É tudo daqui para frente. Errado, disse o elder Wittsoy. Leia o versículo 37. Dizia: e há muitos reinos, pois não há espaço em que não haja reino, e não há reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou menor.
Uma análise cuidadosa deste versículo nos diz duas coisas. Primeiro que, espaço, é uma região definida nas eternidades onde a família dos deuses está construindo sua vasta rede de reinos, e segundo, eles não constroem nenhum reino fora do espaço, ou da região sagrada sob seu controle exclusivo. Este é o significado um tanto oculto da frase, não há reino em que não haja espaço. O elder Wittsoe disse que esse é um dos mistérios das Escrituras. Perguntei ao elder Wittsoe por que Deus chamaria essa passagem de mistério nas Escrituras. O elder Wittsoe disse, bem, essa passagem continha uma revelação definindo espaço, e mesmo que você a tenha lido muitas vezes, nunca a entendeu. Até hoje, era um mistério para você. Eu estava começando a entender a ideia. 16 O que está fora do espaço. Isso me levou a perguntar ao elder Wittsoe, já que o espaço é a oficina sagrada dos deuses, o que está fora ou além do espaço. O elder Wittsoe disse que os deuses chamam a região além do espaço de exterior escuridão. Então eu perguntei, o que existe na escuridão exterior? Ele disse, vastas, quantidades ilimitadas de inteligências não organizadas e pedaços não organizados de matéria primal. Esses são os dois blocos de construção sobre os quais estamos falando. É desses vastos recursos nas trevas exteriores que os deuses reúnem os elementos vitais ou blocos de construção para estabelecer cada nova rodada de criação. Por fim, perguntei, quem está no comando das trevas exteriores? Ele respondeu, ninguém. As inteligências primitivas e pedaços de matéria primal existem em caos total e desorganizado, sem nenhum poder organizador sobre eles ou qualquer influência para guiá-los. Alguns dos primeiros irmãos sugeriram que o Espírito Santo poderia estar pairando sobre essa escuridão exterior. Aqui está a resposta de Brigham Young. O irmão Orson Hyde estava morando sobre essa mesma teoria uma vez, e em conversa com o irmão Joseph Smith apresentou a ideia de que o Espírito Santo pode estar pairando sobre as eternidades ilimitadas que ele erroneamente chamado de espaço ilimitado. Brigham Young disse que depois de foi isso que levou o Senhor a lembrar ao profeta Isaías que, antes de mim não havia Deus formado, para você, nem haverá depois de mim. Isaiah 43:10, em outras palavras, é uma grande bênção ser recolhido das trevas exteriores por nosso Pai Celestial, e poder participar de uma rodada de criação. Deus queria que Isaías também soubesse que se ele traísse a Deus e se tornasse um filho da perdição, nunca haveria uma oportunidade para que outro Deus o reunisse e lhe desse outra chance. Para ajudar a demonstrar essas escrituras esclarecedoras sobre o espaço e a organização dos reinos pela família dos deuses, tentamos retratá-las esquematicamente, junto com as referências das escrituras. Esta ilustração está localizada na última página deste livreto, página 45, no livreto original, mas neste veja a ilustração na página seguinte, página 18. 18-19 Espalhados pelas trevas exteriores estão os desencarnados daqueles que traíram o Pai e foram consignados. O caminho para a divindade. O Pai revelou tantas coisas a Joseph Smith sobre si mesmo, que o profeta relutou em compartilhar muito disso com a igreja até 3 meses antes de seu assassinato. Foi na conferência da igreja de abril de 1844 que ele deu um sermão fúnebre em homenagem ao rei Follett que acabara de falecer. Joseph sentiu-se inspirado a usar o ambiente espiritual desta ocasião sagrada para contar aos santos algumas coisas incríveis sobre nosso Pai Celestial. Ele disse, o próprio Deus já foi como somos agora, e é um homem exaltado, e está entronizado nos céus. Ensinamentos de Joseph Smith, p. 345, esta declaração tem implicações estupendas. Significa que o Pai passou pelo mesmo padrão de progressão eterna que estamos experimentando agora. Isso significava que nosso Pai Celestial, ou Elohim, tinha seu próprio Pai Celestial que o resgatou das trevas exteriores e lhe deu a oportunidade de participar de uma rodada de criação. Isso lançou nosso Pai Celestial em um caminho de progressão eterna que eventualmente permitiu que ele se tornasse um ser exaltado. Joseph Smith disse,
Os primeiros princípios ou inteligências individuais do homem são autoexistentes com Deus. O resto o registrador originalmente colocou a palavra espíritos neste lugar, mas Bairro H. Roberts observou que deveriam ter sido inteligências. Privilégio de avançar como ele mesmo. A relação que temos com Deus nos coloca em situação de avançar no conhecimento. Ele tem o poder de instituir leis para instruir as inteligências mais fracas, para que sejam exaltadas consigo mesmo, para que possam ter uma glória sobre a outra, e todo o conhecimento, poder, glória e inteligência que são necessários para salvá-los no mundo dos espíritos. Esta declaração inspirada contém os seguintes elementos essenciais. 1. Elohim, nosso Pai, esteve uma vez nas trevas exteriores conosco. 2. Mas ele foi reunido por um Pai Celestial e progrediu durante um ciclo de criação no domínio de seu Pai. 3. Depois de se aperfeiçoar obtendo um corpo espiritual e temporal, ele ressuscitou e alcançou o mais alto grau do reino celestial nos domínios de seu Pai. 4. No plano de progressão eterna, qualquer um dos filhos de Deus que alcançar este estágio é elegível para receber os poderes da divindade. Como Brigham Young explicou, na ressurreição, os homens que foram fiéis e diligentes em todas as coisas na carne, mantiveram seu primeiro e segundo estado, e são dignos de serem coroados deuses, sim, filhos de Deus. Será ordenado para organizar a matéria. Diário de Discursos volume 15, p. 137, 5. Uma vez que Elohim recebeu esse poder de organizar a matéria, ele voltou para a borda do espaço e reuniu das trevas exteriores aqueles de nós que deveriam compor nosso atual ciclo de criação. Ele também recolheu uma quantidade suficiente de matéria primal com a qual nossas inteligências poderiam ser organizadas. 23 Então isso me diz como chegamos onde estamos. Nosso Pai Celestial voltou para nós para que pudéssemos participar de uma rodada de criação e progredir, assim como Ele fez. Desde que aprendi essas informações emocionantes, tenho agradecido sinceramente ao meu Pai Celestial repetidamente por me incluir nesta atual rodada de criação. E agradeci a Ele por incluir minha esposa e meus filhos e o anfitrião de pessoas maravilhosas que conheci como meus amigos. Que bênção para todos nós estarmos juntos nesta grande aventura de progresso eterno. O que significa alcançar a divindade eventualmente, todos os portadores do sacerdócio que alcançam a exaltação e são ordenados a organizar a matéria farão exatamente o que nosso Pai fez antes de nós. Iremos para a borda do espaço como o Pai fez e reuniremos das trevas exteriores uma série de inteligências, juntamente com uma quantidade apropriada de matéria primal, para que possamos começar nossa própria rodada de criação. Assim, aprenderemos por nós mesmos o que é ser um Deus. Nossa primeira tarefa será separar esses bilhões de inteligências e organizá-los com pedaços de matéria primal. Então vamos ensiná-los a nos amar e nos obedecer enquanto os unimos uns aos outros em uma vasta gama de combinações ordenadas. Em seguida, explicaremos a eles como planejamos organizar uma galáxia nossa. Isso ajudará a expandir o espaço dos deuses e aumentará a glória daqueles que vieram antes de nós. Uma parte muito significativa deste estágio de treinamento será ajudar essas inteligências individuais a decidir onde querem se encaixar nessa vasta nova ordem de coisas. Pode-se pensar que todos eles vão querer se tornar deuses, mas não é assim. Abraham nos diz que, à medida que as inteligências são graduadas, elas escolherão diferentes níveis de existência de acordo com seus desejos. Abraão 3:19 da manhã-22, Ensinamentos de Joseph Smith, p. 373. 24 Alguns querem fazer parte do planeta, que eventualmente será ressuscitado. Alguns serão atraídos pela participação nos reinos da vida vegetal. Outros desejarão fazer parte do reino animal, e um segmento menor, que constitui as principais inteligências, aspirará a ter oportunidades comparáveis às de seu Pai Celestial. O aspecto mais significativo desse épico de treinamento e tomada de decisões é o fato de que, uma vez tomadas, as decisões durarão por toda a eternidade. Cada inteligência não apenas escolherá seu papel no mundo espiritual e na vida terrena, mas também nas eternidades após a ressurreição.
No entanto, cada inteligência terá a satisfação de saber que fez sua livre escolha e assim fixou o curso de seu desenvolvimento para sempre. Quando chegar a hora do lançamento da criação do espírito, cada inteligência tomará seu lugar escolhido. Joseph Smith descreve essa transição notável à medida que as inteligências se movem ansiosamente da mera antecipação teórica para a participação real. Ele diz: a organização dos mundos espirituais e celestiais, e dos seres espirituais e celestiais, era de acordo com a mais perfeita ordem e harmonia. Seus limites foram fixados irrevogável e voluntariamente subscritos em seu estado celestial. Por si mesmos, e foram por nossos primeiros pais inscritos nesta terra. H. História da Igreja Volume V. p. 51, isso nos diz que depois que as inteligências escolherem o papel eterno, que desejam cumprir, o sinal será dado, e todas elas imediatamente tomarão seus lugares na mais perfeita ordem e arranjo harmonioso. Então, cada inteligência na estrutura elaborada de Deus para esta rodada de criação estará pronta para receber sua encarnação espiritual. Com este emocionante e glorioso início da criação do Espírito, o primeiro estado terá começado. E quanto àqueles que desejam se tornar como o Pai Celestial, pode parecer intrigante que todas as inteligências não aspirem a se tornar deuses. No entanto, quando refletimos sobre a afirmação de Abraham de que as inteligências são graduadas de acordo com seus atributos, é compreensível porque as inteligências de menor desenvolvimento resistiriam às responsabilidades associadas aos níveis mais elevados de existência. De fato, a genialidade de cada rodada de criação é que existem oportunidades de participação, que se estendem desde o envolvimento mais simples até as responsabilidades extremamente complexas da divindade. As Escrituras deixam claro que um ser exaltado que é membro do sacerdócio e foi ordenado à divindade, sem dúvida, encontrará pelo menos 3 crises monumentais que podem comprometer seu papel como Pai Celestial e ameaçar destruir sua rodada imediata de criação. 3 crises celestiais. A primeira crise será uma revolução durante a criação do Espírito. Isso ocorre quando um líder excessivamente ambicioso decide desafiar o Pai e se colocar no controle total de todo o ciclo da criação. Como isso pode acontecer é da própria natureza dos seres inteligentes que ascenderam a um nível que consideram igual ou superior ao seu Pai Celestial, de repente aspirar a assumir e substituir o próprio ser que ajudou eles ganham seu alto status de realização. Obviamente, essa aspiração apaixonada de um espírito arrogante constitui um desafio para o Pai Celestial, pois ele deve lidar com essa ânsia explosiva para que não subverta e destrua completamente esse ciclo particular da criação. Portanto, esta é uma grande crise mesmo entre os seres celestiais. O Pai deve desarmar esse ambicioso usurpador e, se necessário, suprimir a eclosão de um conflito irado no céu. Restaurar a paz será a primeira crise ameaçadora que um Pai Celestial enfrenta. A segunda crise ocorrerá durante o segundo estado, quando o Redentor escolhido do Pai vacila de terror ao se aproximar das agonias relacionadas com o sacrifício redentor. No entanto, como o Pai conhece o fim desde o início, ele percebe que eventualmente o escolhido vencerá seu terror e cumprirá seu grande chamado. No entanto, há um momento de crise suprema, pois esta rodada de criação está perigosamente na balança. A terceira crise ocorre no final do milênio, quando Satanás mobiliza seu vasto exército de seguidores para fazer sua última tentativa desesperada de derrubar o Pai e seu Filho Redentor. A intensidade da guerra final é ampliada pela percepção de Satanás de que, se ele perder essa guerra, ele e seus seguidores serão desencarnados e lançados de volta às trevas exteriores, como inteligências despidas. Para evitar esse horrível julgamento de perder sua própria identidade, eles farão desta guerra a reviravolta mais violenta de toda a história humana. É claro que um ser supremo encarregado de uma rodada de criação conhecerá o fim desde o início. Ele saberá que cada uma dessas crises será resolvida com sucesso, mas esse conhecimento não tornará a solução menos violenta ou extenuante de suportar até que termine. Claro, todos nós sabemos que até o presente, nosso Pai Celestial já passou pelas 2 primeiras crises nesta rodada de criação. Faz parte da nossa educação nesta vida saber o que aconteceu. Tudo começou quando Elohim,
nosso Pai Celestial, selecionou a inteligência mais avançada em nossa família de seus filhos para serem treinados para o papel de gerente geral nesta rodada de criação. Ele se tornou o primogênito de todos os filhos do Pai, e nosso Pai lhe deu o nome de Jeová. O treinamento de Jeová foi uma tarefa longa e um tanto tediosa preparar Jeová para a divindade. Surpreendentemente, Jeová teve que alcançar o status de divindade mesmo no mundo espiritual antes que pudesse se tornar o gerente geral do Pai nesta rodada de criação. João Batista registrou o seguinte a respeito do treinamento inicial do Salvador. Isso foi revelado mais tarde a Joseph Smith. Eu, João, vi que Jeová não recebeu da plenitude no princípio, mas recebeu graça sobre graça. E foi chamado Filho de Deus, porque não recebeu de a plenitude no início. D acento circunflexo tio acento circunflexo C93 para 1214, desde a restauração do Evangelho, aprendemos miríades de detalhes emocionantes sobre os estágios iniciais de nossa atual rodada de criação. Tudo isso aconteceu na residência celestial de nosso Pai Celestial, localizada perto do enorme planeta Kolob, próximo ao centro de nossa galáxia. Abraão 3 para 2-3, pensamos neste período de abertura quando a grande quantidade de inteligências estavam sendo reunidas das trevas exteriores e treinadas como o primeiro estágio de nossa existência como parte do reino do Pai. A criação do Espírito agora o Pai povoou seu planeta celestial com uma vasta quantidade de filhos. Paulo disse que esses filhos eram todos descendentes do Pai, às CTS 5:29 da tarde, mas a Jeová é dado o crédito por reunir a matéria espiritual altamente refinada da qual seus corpos espirituais foram feitos. Assim lemos, portanto, no princípio era o Verbo, porque ele era o Verbo, mesmo o mensageiro da salvação. Os mundos foram feitos por ele, os homens foram feitos por ele. D acento circunflexo tio acento circunflexo C93 para 8-10, a Escritura é clara que Jeová era o gerente geral de toda a criação espiritual, planetas, pessoas, plantas e animais. MOS é acento agudo S 2:32 da manhã -33. Sua relação íntima com as hostes de inteligências ao longo desta rodada de criação fez com que ele fosse amado assim como eles amavam o Pai. Como veremos mais adiante, isso foi absolutamente essencial para qualificá-lo para seu papel de redentor. O primeiro conselho celestial finalmente o Pai estava pronto para transferir esta poderosa hoste de filhos espirituais para seu próprio planeta, onde eles poderiam ser treinados e preparados para o segundo estado. Este seria um tremendo empreendimento e, portanto, o Pai realizou uma grande reunião do conselho com todos os seus filhos participando. A Escritura diz: Ora, o Senhor me mostrou, Abraão, as inteligências que foram organizadas, com espíritos, antes que o mundo existisse. E havia entre eles um que era semelhante a Deus. Observe que esse líder não era Deus, mas alguém semelhante a Deus, que sem dúvida seria Jeová ou Jesus Cristo. Essa pessoa sabia o que o Pai queria que fosse feito, e então ele disse: Nós vamos descer porque há espaço lá, e vamos pegar esses materiais, e vamos fazer uma terra onde eles possam habitar. E nós assim os provará, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. ABRAHAM 3 para 2425-29. A estruturação deste novo planeta foi um empreendimento colossal. Como ensinou Brigham Young, foi construído nas proximidades da residência celestial do Pai, que ficava perto do planeta Kolob. Diário de Discursos volume 17, p. 143, a preparação da Terra levou milhões de anos. Tinha que fornecer os recursos para dezenas de milhares de gerações de animais e da humanidade. Em contemplação desta poderosa tarefa, o Senhor disse: A quem enviarei? E um respondeu como o Filho do Homem: Eis-me aqui. E outro respondeu e disse: Aqui estou, eu envio. E o Senhor disse: Enviarei o primeiro. E o segundo irou-se e não guardou a sua primeira propriedade, e naquele dia muitos o seguiram. Abraão 3:27 da manhã -28, a obra do primeiro estado. Enquanto isso havia trabalhos divinos que tinham que ser realizados por Jeová e o conselho dos nobres e grandes, como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés,
Joseph Smith, e outros que seriam os líderes das várias dispensações. Dezenas de bilhões de filhos do Pai também tiveram que ser separados e designados para as várias nações e impérios que ocupariam a Terra durante os 7.000 anos de sua existência temporal. O trabalho foi ainda mais complicado pelo fato de que os impérios e a distribuição da população tinham que ser calculados em termos da disponibilidade dos líderes do Senhor, chamados Israel, ou soldados de Deus. Moisés descreve essa tarefa desafiadora. Ele diz: pergunta a teu pai, e ele te mostrará, teus anciãos, e eles te contarão, quando o Altíssimo repartiu para as 30 nações sua herança, quando separou os filhos de Adão, ele estabeleceu os limites do povo segundo o número dos filhos de Israel. Deuteronomia 32 para 7-8. Outra tarefa árdua durante a pré-existência foi ordenar todos aqueles que foram designados para a liderança do sacerdócio durante o segundo estado. O sacerdócio é simplesmente um chamado ao serviço, e muitos daqueles que eram elegíveis para o sacerdócio rejeitaram esse chamado ao serviço. Alma descreve este fenômeno, e esta é a maneira pela qual eles foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo de acordo com a presciência de Deus, por causa de sua fé e boas obras. Outros rejeitariam o Espírito de Deus por causa da dureza de seus corações e cegueira de suas mentes, enquanto se não fosse por isso, poderiam ter tão grande privilégio como seus irmãos. ALMA 13 para 3-4. A guerra no céu. Depois que os preparativos para o segundo estado estavam em ordem, o Pai convocou outro grande conselho de todos os seus filhos. O objetivo era escolher um redentor ou mediador sem o qual toda esta rodada de criação estaria perdida. Em primeiro lugar, o Pai explicou que a cada rodada de criação deve haver um redentor. Ele então perguntou quem forneceria o sacrifício redentor. De repente, ocorreu um desenvolvimento fantástico. Lúcifer saltou para a frente. Satanás odiava a ideia de um sacrifício expiatório que exigisse uma quantidade infinita de sofrimento por parte do mediador, que seria tão convincente que as hostes de inteligências ignorariam os pecados do arrependido e concederiam todas as bênçãos especiais para as quais o 31 o Salvador pode implorar em nosso favor enquanto subíamos o caminho da progressão eterna. É altamente significativo que Satanás não tenha mantido seu primeiro estado, Abraão 4:28 da manhã, mas gastou seu tempo conjurando um esquema que ele queria que o Pai aceitasse no lugar do sacrifício expiatório que a família dos deuses havia feito. Usado ao longo das eternidades. Satanás estava tão orgulhoso de seu esquema que queria a honra total de inventá-lo. D acento circunflexo tio acento circunflexo C 29 para 36. O núcleo do plano de Satanás era suspender o livre-arbítrio durante o segundo estado, e forçar os filhos do Pai a se conformarem com a lei celestial para que nenhum deles se perdesse por causa do pecado. Ele explicou cuidadosamente como seu esquema maravilhoso funcionaria. Sob o plano de Satanás não há necessidade de um sacrifício expiatório. Nenhum pecado seria permitido, nenhum mal seria permitido. Nenhum sofrimento teria que ser suportado. Nenhum julgamento seria necessário. Nenhuma punição seria infligida. Nenhuma falha ocorreria. Toda a família do Pai seria automaticamente salva sob o plano de Satanás. É claro que Satanás havia perdido um fato importante. Todo o propósito do segundo estado era ajudar os filhos do Pai a distinguir entre o bem e o mal. Sua exposição ao mal e as consequências de sua influência foram necessárias para galvanizá-los contra as tentações do mal por toda a eternidade. Mas 32 obviamente, o plano de Satanás não faria isso. Na verdade, iria privá-los da capacidade de experimentar o mal ou mesmo reconhecê-lo. De fato, sob o plano de Satanás, os filhos do Pai passariam a vida em uma camisa de força luciferiana e nada aprenderiam. Portanto, quando Jeová percebeu como o plano abominável de Satanás foi astutamente projetado para roubar o trono do Pai e privar Jeová de sua missão divina, ele deu um passo à frente e se ofereceu para passar pelas agonias do sacrifício redentor, e assim salve toda esta rodada de criação. Imediatamente, o Pai aceitou a oferta de Jeová e rejeitou o plano subversivo de Satanás. De repente, houve um alvoroço no céu.
Uma grande parte dessa vasta multidão gostou do plano proposto por Satanás. Afinal, isso lhes garantia a salvação sem nenhum esforço de sua parte. Ele fez todas as escolhas para eles. Eliminou a terrível necessidade de um sacrifício de sangue e ofereceu-lhes a salvação completa em uma bandeja de prata. Essa multidão concordou completamente com Satanás e eles estavam dispostos a fazer guerra para que ele fosse adotado. Assim, a primeira grande crise do Pai rugiu na face do novo planeta. Mas esta guerra foi travada de uma forma peculiar. Nenhuma arma foi usada. João, o amado, diz que o encontro furioso foi travado com argumentos e debates contenciosos. João diz que os servos de Deus lutaram com seus testemunhos. Revelação 12:11, a linha de argumento provavelmente foi mais ou menos assim. Se eles seguissem a Satanás, eles nunca teriam corpos temporais, eles até perderiam seus corpos espirituais. É interessante que aqueles que trabalharam em nome do Salvador foram chamados de os soldados de Deus, ou Israel, mesmo na 33ª pré-existência. Eles testemunharam com a mais fervorosa paixão que a única esperança para os filhos do Pai era aceitar a decisão do Pai e seguir a Jeová. A taxa de baixas nesta guerra foi muito alta. De uma forma muito real, foi uma guerra até a morte. 1/3 da vasta hoste de descendentes do Pai jogou fora seu legado no reino de Deus porque eles queriam que o Pai adotasse o plano de Satanás. Nenhuma quantidade de razão e testemunho paciente os persuadiria. Finalmente, o Pai sentiu-se compelido a ordenar a Michael que forçasse o exército de rebeldes amotinados ao exílio, através do véu e no mundo temporal. Lá, pelos próximos 6.000 anos, a guerra continuaria e, no final dos 7.000 anos, Satanás e seus seguidores enfrentariam sua condenação final. 34-35 Trilogia 3 A missão secreta de Jesus Cristo. Introdução. O primeiro estado envolveu a seleção do gerente geral do Pai para a estruturação de todo este ciclo da criação. Então o Pai teve que selecionar um redentor para o segundo estado. Satanás pensou que o sacrifício redentor do Redentor era virtualmente estúpido e, portanto, ofereceu um plano que nunca havia sido tentado antes. Quando o Pai escolheu o plano tradicional com Jeová ou Jesus como o Redentor, isso causou uma guerra no céu porque muitos dos filhos do Pai preferiram o plano de Satanás. Satanás queria eliminar a necessidade de um Redentor e garantir a salvação para todos os filhos do Pai, querendo ou não. A única desvantagem do plano de Satanás era o fato de ser baseado na força, e é por isso que o Pai o rejeitou. Isso resultou em uma guerra no céu e terminou com 1/3 dos filhos do Pai sendo expulsos de seu lar celestial. O segundo estado foi arquivado com perigo sob o plano tradicional porque todos tinham a liberdade de usar sua livre agência para que pudessem aprender a diferença entre o bem e o mal. Claro, todos seriam responsabilizados por seu abuso de livre-arbítrio e seriam punidos por seus delitos até o último centavo. Mas e se uma pessoa aprendesse a diferença entre bom e mal e queria evitar a punição por ofensas passadas? Isso poderia ser alcançado. O Pai disse que havia uma maneira, se você soubesse como funcionava. Foi chamado de expiação. 36 Implorei urgentemente ao Elder John Awitisoy, com quem eu conhecia, que explicasse a expiação para que eu pudesse compreendê-la. Ele começou me ensinando cuidadosamente tudo o que cobrimos na Trilogia 1. Então eu estava extremamente ansioso para que ele abordasse o assunto da expiação, mas, como sempre, ele começou a discussão a cerca de 160 quilômetros de distância do sujeito. Na verdade, ele começou com várias perguntas. A primeira foi: onde você acha que nosso pai conseguiu o poder? Eu sugeri que ele provavelmente conseguiu de seu pai. O Elder Wittisoy disse: não, isso não está correto. Tudo o que ele recebeu de seu pai foi a autoridade ou as chaves para construir uma nova rodada de criação. Seu pai não lhe deu o poder de fazê-lo. Ele então me fez uma segunda pergunta. O que faz um grande bispo? Eu disse a ele que achava que era sua ordenação. Não, disse ele, um bispo apenas obtém sua autoridade de sua ordenação, mas seu poder de ser um grande bispo vem do mesmo lugar que Deus obtém a dele. Em total frustração, perguntei: bem, então, de onde Deus obtém seu poder? Ele disse:
Duas passagens nas Escrituras lhe darão a chave. Ambas são de Doutrina e Convênios. Na seção 29, versículo 36, o Senhor diz: minha honra é meu poder. Então, na seção 63, versículo 59, diz: eu sou de cima, e meu poder está abaixo. O elder Whitty Sawyer então me perguntou o que existe abaixo de Deus que o honra e lhe dá poder, ou, nesse caso, o que existe abaixo de um bispo que lhe dá honra e, portanto, seu poder.